Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti mais uma oportunidade de estudarmos em conjunto um tema tão importante para a nossa edificação, progresso consciente, para que nós tomemos as rédeas da evolução, libertando-nos da necessidade, dos impactos, da expiação, da dor, dotando-nos dos recursos a serem aplicados no dia a dia, capacitando-nos para essa nova dinâmica operacional da evolução consciente. Nós pedimos o Teu amparo, a Tua inspiração, a Tua orientação, para que nós sejamos eficientes na transformação das ideias em palavras, atitudes e ações, repercutindo assim na renovação dos nossos sentimentos, para que nós, no nosso dia a dia, pelo contato social, possamos comunicar de forma sutil, pelo exemplo, aos nossos irmãos da humanidade, os nobres valores espíritas cristãos que temos recebido. Que, nesse momento, nós possamos contar com o amparo, a inspiração da nossa equipe de mentores da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, a quem nos vinculamos nesse momento, pelas vias da tecnologia que o Senhor disponibiliza para nós. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar sequência ao nosso estudo das terças-feiras, que visa aprofundarmos o conhecimento sobre a codificação, hoje tendo como tema o Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 2, Espírito e Matéria, questão a partir da 27. E nós vamos, então, hoje estudar. Vou naquele mesma dinâmica, eu vou ler. Essa questão é uma questão longa e vou abrir de imediato para os amigos comentarem. Quem quiser já tiver aí com algum apontamento feito, quiser iniciar os comentários, assim que terminar a leitura, eu passo a palavra. Se ninguém quiser começar, eu vou começando e os amigos vão participando assim que quiserem, tá bom? Então, questão Espírito e Matéria, primeira parte, capítulo 2. Questão 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, ou demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria,
razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Questão A, para nós abrirmos aí o assunto. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, aqui, nós temos a questão aqui importante. A partir de Einstein, nós sabemos que matéria e energia são a mesma coisa. Matéria é energia condensada. No tempo da codificação, não havia essa conceituação ainda na física daquele tempo. Então, vejam bem, apesar de dizer que, na primeira pergunta, se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. E aqui na questão A, está dizendo que o fluido universal não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita. Então nós temos aqui uma questão. Eu tenho para comigo, aí é uma opinião, que é tudo uma coisa só. E são estados diferentes de manifestação de uma mesma substância. Eu posso estar até enganado. Mas nós também ainda... Por exemplo, o que é o pensamento? Os espíritos dizem que o pensamento é eletromagnético. Emmanuel. Eletromagnético. Então, o que os espíritos chamam de fluido, hoje nós chamamos de energia. Isso é bem nítido aqui. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Então, energia elétrica, energia magnética, o perispírito é eletromagnético, o pensamento é eletromagnético. Então, nós estamos trabalhando com uma questão de nomenclatura aqui, certo? Há espíritas mais puristas, mais ortodoxos, que mantêm seus diálogos, nas suas falas, a palavra fluido. E eu procuro substituir por energia, que é um termo mais moderno. Nós sabemos que a doutrina espírita ela avança de acordo com a ciência. Então a gente precisa atualizar. Não é atualizar o livro. O livro não pode ser modificado. O livro não pode ser modificado, mas nós podemos modificar a forma de expressão em função do avanço da ciência. Em outro ponto, já foi dito que o espírito é a matéria quintessenciada. Se lembra? Nós estudamos aqui que o espírito é alguma coisa. Vocês recordam disso? Vamos ver se nós achamos aqui. Falando do espírito, já foi dito que o espírito é alguma coisa. Eu acho que foi... Aqui, ó. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito, é a questão 23. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa.
ficai sabendo, pois coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Certo? Então, ó, falando da matéria, do vosso ponto de vista, falando da definição da matéria, questão 22. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, nós aqui, parece que nós lidamos aqui com uma questão também de linguagem, de uma linguagem que não tem todos os elementos que podem explicar melhor o assunto. O que vocês acham? Alguém quer trazer algum comentário? Ó, Tem um comentário aqui do Emmanuel, sim, no livro, estou com ele aqui aberto aqui, no livro, do Emmanuel não, do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que esse fluido, na verdade, você tem o fluido cósmico, né? E esse fluido cósmico, ele é transformado em outros fluidos, né? É a transformação do fluido cósmico, né? sim, é o que está dito aqui. Está dito aqui, inclusive. E aí você tem essa questão de nomenclatura, você tem vários fluidos, né? Por exemplo, aqui ele fala, por exemplo, já fala no fluido vivo, né? O que é o fluido vivo? Que também, pela leitura aqui, você vai ver que ele vai desembocar lá no fluido cósmico. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por um subproduto do fluido cósmico. Então, ou seja, tem o fluido cósmico e há outras manifestações desse fluido cósmico. É o que está dito aqui. É o que está dito aqui. Até aí, Emmanuel está indo bem. Até aí, André Luiz está indo bem. Absorvido pela mente humana, né? Em processo vitalício semelhante à respiração, ou seja, esse fluido está constantemente, né? Nós estamos envoltos nele e mergulhados nele e relacionando diretamente com ele. Absorvido pela mente humana em processo vitalício semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa por todo o cosmos, transubstanciando sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo, ou seja, esse fluido, a origem dele é Deus, né, o pensamento divino. Só que esse fluido ele é transformado quando ele passa através da nossa mente, através de outros seres da criação, ele se transforma, né? E a gente manipula esse fluido cósmico de certa forma. Logicamente, os espíritos mais evoluídos vão manipular esse fluido cósmico de diferentes maneiras. Nós, na condição de criaturas, vamos manipular esse fluido através da mente, né? Ele vai se transformar num fluido que nós vamos manipular ele através da mente, como a respiração. E assim, né? Nós temos esse entendimento. É o pensamento e É o pensamento, e os sentimentos. Exatamente. Então, nós também trabalhamos nesse fluido cósmico o tempo todo. Por isso que nós somos co-criadores em plano menor. Exatamente. Porque nós manipulamos esse fluido cósmico, que é o pensamento divino, isso, em energias positivas ou negativas, né? E aí tem mais esse livro do André Luiz é muito bom, mas a gente tem que ler um parágrafo 50 vezes para a gente ter dúvida. Então, mas basicamente é isso aí que ele está falando, né? Que é um fluido que ele parte de Deus, o pensamento divino, constantemente, e nós, através das nossas interações com esse fluido, podemos transformá-lo, né, em coisas boas ou ruins, podemos dizer assim, de maneira simplificada, né? Associando com o mecanismo da mediunidade, ele vai dizer lá em determinado capítulo, falando, por exemplo, dos sentimentos, das emoções, que elas não são abstrações, são forças vivas, são forças que nós movimentamos. Porque tem gente que acha que pensamento e sentimento são coisas abstratas. E a partir do momento em que nós sentimos uma carga, que é gratificante ou deprimente, de acordo com os sentimentos, evidentemente que isso não é uma abstração, que uma coisa que é abstrata, no sentido clássico, por exemplo, uma ideia é uma abstração, certo?
uma coisa que é abstrata, ela não influencia fisicamente, concorda? Se existe uma influência física, então não é uma coisa abstrata. Tem um conteúdo. É isso que o André Luiz fala, mais ou menos, no livro Mecanismo da Mediunidade. Então, nós ainda vamos aprender muito sobre isso. Nós estamos tateando. Bom, a gente se sente mal quando tem uma emoção complexa, não se sente mal. Porque nós estamos no trânsito. Você está no trânsito, você está tranquilo, de repente você envolve numa complicação no trânsito, aí você tem aquela carga emocional complexa, a gente não se sente mal. Isso que eu estou falando. Sim. Ô, Júlio, ele não faz uma analogia. Quando a gente consegue controlar uma reação no trânsito e a gente não se sente bem porque não deu expansão a algo negativo, é disso que nós estamos falando. A questão da influência sensível, positiva ou negativa. Pode falar. Júlio, ele fala de um tema também, que assim, como a gente está falando em questão de matéria, de física, né? Esse termo fluido foi criado pelos cientistas do início do século, final do século XIX, início do século XX, por quê? Eles definiram fluido porque eles não sabiam o que era vácuo. É um pouco antes, né? Porque na edição de 1857 aqui, já se usa o termo fluido. Então, o termo fluido é anterior. É anterior. Como eles não tinham nada para explicar, eles falavam fluido. Primeira metade do século XIX. Então pensou-se nesse fluido. Depois o Einstein pensou, né, no tal do éter, né? Aí veio a questão do éter, mas no fundo é a mesma coisa. Isso aí foi questão de nomenclatura, você falou muito bem. Agora, uma questão importante que o André Luiz fala para nós, e quando a gente vai estudando a questão da física, né, nas partículas, a gente vai ver que as partículas se manifestam por vibração, né? Dependendo do estado da matéria, a partícula vai vibrar menos ou mais. Quanto mais ela vibra, mais energia ela tem. Quanto menos ela vibra, né, mais paradinha ali, ela está tranquila, menos energia ela tem. Então, o André Luiz, é interessante que isso é um conceito novo, né, na física quântica, que tem esse conceito da vibração e tudo, das partículas. Então, ele fala lá no livro Evolução em Dois Mundos, interessante o seguinte, que esse fluido que nós estamos falando agora, né, que você pode chamar de várias coisas, ele tem várias formas, é o seu próprio pensamento contínuo, seu próprio quem? De Deus, gerando potenciais energéticos com que não se havia sonhado. De certo que na esfera nova de ação, ou seja, no plano espiritual, a que se vê arrebatada pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória, elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, ou seja, esse fluido cósmico, no mundo espiritual também, ele vai ser transformado. Você vai ter matéria no mundo espiritual, elementos químicos aquém do hidrogênio e além do urânio, ou seja, o hidrogênio lá, para baixo do hidrogênio, você tem outros elementos, e para cima do urânio, você tem outros elementos. Por quê? Porque essas partículas vão vibrar de maneira diferente, ou seja, a matéria não é só essa matéria que a gente conhece. No plano espiritual, nós temos outras variações. É o que está dito aqui na questão 22, ó. Mas a matéria existe em estados que ignorais, pode ser, por exemplo, um etéreo sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Aí, tá vendo? Para vós não seria. Então, até aí, André Luiz não está dizendo nenhuma barbaridade. Aliás, falando em matéria, descobriu-se agora, só essa notícia hoje, descobriu-se 2 novos elementos químicos num meteorito desconhecido na Terra. 2 novos elementos químicos. Então a tabela periódica vai mudar. Vai mudar aí. Então, eu estou dizendo isso porque é o seguinte, porque vocês vão, ocasionalmente, vocês vão ter contato com estudiosos espíritas que não concordam com André Luiz, consideram André Luiz e Emmanuel mistificadores. Tem de tudo no movimento espírita, amigos. De tudo. Tem até gente adorador de senador que fica convocando palestra para discutir eleição aí. Ó. Tem espíritas de extrema direita, espíritas que fazem apologia de
de violência, e que espíritas que fazem abstração do espiritismo, da doutrina pacifista, amorosa que é o evangelho, para se alinharem com ideologias violentas, tem de tudo. E sinto muito se aqui eu vou desagradar alguém que vai escutar isso. Eu não estou preocupado com isso, não. Vocês vão desculpar a franqueza. Vocês me conhecem, eu sou franco. Mas é um contrassenso. O espírita que se alinha a ideologias divisionistas e pregam a violência. Isso é um contrassenso, é um disparate. Isso é um disparate. Pior ainda, palestrante que veicula fake news em palestra. Fake news. Palestrante com conhecimento. E eu disse ontem e repito, isso é perversidade. Mas, enfim, esse não é o tema não, mas cabe. Cabe o assunto aqui, porque tem que dar um alerta para esses irmãos nossos aí equivocados. Estão trabalhando contrariamente aos princípios espíritas. Tem gente que não tem coragem de falar isso. Eu, sinceramente, com 61 anos de idade, amigo, nós não temos liderança, nós não temos chefe, nós não temos Vaticano, nós não temos censura, e o nosso discurso aqui é um discurso espírita de profundidade. De profundidade, que toca na ferida. Toca na ferida. Então, e nós estamos trabalhando aqui com o tema, e por isso que nós entramos nessa seara por causa dos espíritas muito ortodoxos que consideram. Tem espírita que considera, inclusive, Emmanuel obsessor do Chico. O obsessor do Chico. Contrariando, inclusive, o próprio Kardec. O próprio Kardec, que fala dessa ligação muito especial entre o médium e um mentor em particular. Isso é perfeitamente compreensível. Mas as pessoas gostam de atacar, gostam de agredir, gostam de... Enfim, o nosso assunto aqui toca em todas essas... Nós vamos chegar lá na questão 800 e... Eu estou até me antecipando aqui, tá, amigos? Quem está me escutando aí, que pode estranhar esse tipo de fala, estuda as questões lá de 836 a 842. Nós estamos falando aqui, está lá dentro dessas questões. 836 a 842, que trata das doutrinas e ideologias que não estão alinhadas com o Espiritismo. As características dessas ideologias. Certo? Tranquilo? Alguém assustou aí? Não, né? Mais algum comentário? Na mesma medida que eu já perdi o cabelo, eu já perdi também esse medo aí de uma censura. Viu? Mesma medida, mesma proporção. A coisa é diretamente proporcional. Ai. Vamos lá, vamos em frente. Podemos passar para a questão seguinte? A matéria. Que definição podeis dar da matéria? A matéria. Não. Isso aqui eu fiquei na parte. Eu fiquei lá no passado. 28. Vamos avançar, porque senão nós vamos ficar conversando só sobre espírito e matéria. E não vamos avançar muito, não. Vamos ir avançando aqui com uma certa dinâmica, um certo dinamismo, para a gente chegar naquelas questões assim que nós podemos aprofundar com mais riqueza para nós, certo? Não que eu esteja menosprezando aqui o tema, mas eu acho que nós não devemos, pelo menos eu penso o seguinte, que nós não devemos perder muito tempo com essas questões mais materiais, não. Nós temos que avançar para questões mais propositivas, que vão nos ajudar aí na transformação moral. Vamos lá. 28. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão
dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente, matéria inerte também me parece um conceito já um tanto quanto ultrapassado, certo? Porque a matéria que nós consideramos aqui concreta, ela é movimento puro. As partículas subatômicas estão em constante movimento. Então, vamos analisar o que é matéria, aos olhos da física. O próton, o que é um próton? Próton e nêutrons são formados por quarks, 3 quarks. O que é o elétron? O elétron, o André Luiz vai dizer que na esfera espiritual o elétron também ele é divisível. E quando os físicos promovem a colisão de partículas nos aceleradores de partículas, surgem miríades de novas partículas que estão ali dentro, embutidas, que se revelam pela colisão. Então, a matéria, como nós a conhecemos, ela é feita de pequenos nadas, coloquemos assim. O fóton não tem massa. O fóton não tem massa. Um fóton, o fóton, por exemplo, no interior do Sol, o fóton é resultante da fusão termonuclear que o Sol realiza, tomando 2 átomos de hidrogênio, por exemplo. Ele funde 2 átomos de hidrogênio, transforma em hélio, e no processo resulta um fóton. Você sabe quanto tempo esse fóton leva para sair do núcleo do Sol e expressar-se no espaço cósmico? Alguém já leu sobre isso? 1 milhão de anos. O fóton luminoso que nos atinge aqui na Terra, que gera a fotossíntese, leva 1 milhão de anos para se libertar do núcleo do Sol. Júlio. Tão extrema é a força de gravidade. Isso numa estrela como o Sol, que é uma estrela considerada anã, embora ela seja 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Se o Sol fosse um balão, para nós enchermos com o planeta Terra, seriam necessários 1 milhão de planetas Terra para preencher o espaço interior do Sol. E 1 milhão e 300 mil terras para preencher o espaço de Júpiter. Então, uma estrela supergigante, maior do que o Sol, quanto tempo o fóton leva para sair de lá de dentro? Diga aí, Luiz. Eu quero voltar na questão aí das partículas para falar do que nós estamos trabalhando, com o que estamos lidando, e que não era conhecido no tempo de Kardec, e os espíritos, obviamente, não poderiam falar do que a nossa física não conhecia naquele tempo, porque nem existiam ainda as palavras. Diga lá, Luiz. Eu não sei se eu falei na semana passada, que a gente trocou nesse nosso de matéria, não sei se eu trouxe Instruções Psicofônicas, no capítulo 38, o Espírito Lourenço Prado, ele fala o seguinte: a matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. Então, acho que é interessante, o Espiritismo ele traz para a gente uma capacidade de enxergar na matéria algo que diferente como a gente olhava anteriormente, como se fosse uma coisa que você poderia jogar fora e não dar a mínima para aquilo. Mas, muito pelo contrário, ela é essencial. Tudo bem que no próprio Livro dos Espíritos fala que o Espírito viveria sem a matéria, né? Mas ela é um elemento que propicia, por isso que ela existe, pelo que eu entendi depois, ela é um elemento que propicia ao espírito o seu progresso intelectual, né? E também é nesse contato que a gente vai lidar também com o progresso moral.
porque é ela que nos cutuca nesses aspectos de cobiça, de orgulho, de vaidade, né? Que é importante a gente deixar de lado. Então, ele traz uma visão diferente sobre a matéria do espírito. Isso aí, nós até comentamos que cada célula do nosso corpo ela é um princípio inteligente independente, domesticado pelo espírito que organizou, através do molde perispirítico, o corpo físico. Mas voltando à questão da partícula, um fóton, por exemplo, não tem massa. O Edson falou aí na questão da energia. A energia é transmitida por partículas chamadas bósons. Olha a complexidade do que nós chamamos de matéria. Não é isso? A energia é transformada, transferida, transmitida por bósons. Aí você tem vários tipos de bósons. Teoriza-se, embora ainda não tenham sido descobertos, teoriza-se na existência dos gravitons, a partícula da gravidade, da força de gravidade, por exemplo. Ô, Júlio, mas interessante nós falamos também, essa discussão toda que nós estamos tendo, a complexidade é tão grande que nós estamos falando só de 4%. 4%. Tudo que nós estamos falando aí, essa confusão toda, é só 4% do universo conhecido. 4%. Porque os outros 96% é energia escura e matéria escura, que os cientistas não sabem o que é. Exato. Eles não sabem. Eles têm teorias, falam muito bonito, mas no final das contas não sabem o que é. Estão descobrindo. Uhum. E nós só conhecemos 4%. E esse 4% que nós estamos discutindo aqui já dá esse pano para manga. Agora vocês imaginem, né? O pensamento de Deus, a mente de Deus que criou isso tudo. Exatamente. Aí durma-se com um barulho desse. Né? Exato. É isso mesmo. Então, aqui, só para ter. As vossas controvérsias, porém, provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Aqui é o comentário de Kardec. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Olha só. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, porque tem pensadores com os quais eu tendo a concordar que dizem que teorizam que tudo é uma coisa só em transformação. O que eles dizem com isso? Por exemplo, é um negócio difícil da gente entender, né? Se o pensamento de Deus é corpuscular e é o fluido cósmico universal, cada partícula desse pensamento seria um princípio psíquico em evolução que, na sua trajetória evolutiva, serve de base para as construções materiais. É algo assim, e nós ainda não temos como compreender, não temos como comprovar, são ideias, e nós vamos demorar muito tempo para entender. Mas o que Kardec dizendo isso aqui, se promana ou não de uma só fonte, tá vendo? O monismo, essa ideia chama monismo. Monismo. Então, como a gente vê que os espíritos têm muita dificuldade em falar de espírito e matéria, da substância, e o próprio Kardec aqui demonstra que ainda tem uma dúvida, se promana ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Eu acho que a inteligência é um atributo inerente ao espírito. E vai sendo desenvolvido, vai sendo desvelado. Está em gene, um processo que nós não concebemos como é,
Certo? Então, tem muita coisa ainda para aprendermos. E por isso que nós trabalhamos numa reunião mediúnica como a nossa, que trabalhamos. Trabalho muito sério. Precisamos estudar sempre, estudar com afinco, sem esquecer da prática, evidentemente, porque os espíritos têm nos pedido para estudar, porque eles têm muitas coisas a dizer ainda. Então, nós precisamos estudar para fornecer o material mental, as palavras, as ideias, para que eles possam, então, transmitir novas coisas. Continuando aqui no pensamento de Kardec. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Vamos lá, propriedade da matéria. Vamos avançar aqui, porque o assunto é o mesmo tanto quanto árido. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma leitura aqui direta e chapada até a questão 34. Tá bom? E depois, ao final, durante a leitura, se alguém tiver alguma intuição de alguma ideia, anota aí e depois, no final, vocês podem vir falando, certo? Para gente dar um dinamismo aqui, porque nós vamos ficar estudando aqui, ó, propriedade da matéria, nós vamos estudar química e física, ou não vamos? Tabela periódica. Não vamos? Então vamos lá. 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como entender, sim. Porém, da matéria considerada como fluido, porém, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Por exemplo, o fóton não tem massa. Estou errado, Edson? O fóton não tem massa. Ponderabilidade é o que tem peso, não é isso? Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. O princípio aí é o constituinte, a substância essencial que a física busca. Quando a física promove a aceleração das partículas nos síncrotrons, o Large Hadron Collider, o que a física está buscando? A partícula final. Mas quanto mais acelerador de partículas poderosos a física consegue elaborar, mais micropartículas surgem. Ô, Júlio. Então é um emaranhado que, por enquanto, não tem fim. Porque quanto mais eles vão decompondo, Edson, vão chegar lá num determinado momento no fluido cósmico que não vai ser possível por enquanto. Pode ir falando aí que eu vou... Ô, Júlio, é porque o Kardec também era um homem do seu tempo, né? E a ciência da época, ela achava que o que era matéria era somente aquilo que podia ferir os sentidos. Aquilo que você podia pegar, sentir, cheirar. Então, só entendia matéria com esse conceito, né? O conceito físico. E essa ideia vai perdurar até ali o início do século XX, final do XIX, início do século XX, quando eles vão descobrir uma propriedade que não era conhecida da matéria, que é a radioatividade. Quem vai descobrir isso é a Madame Curie. Aí eles começam a ver que, além dessa ponderabilidade, que é você poder pegar, sentir, cheirar, manipular, existiam outras propriedades que você não via. O caso do rádio foi um exemplo. Aí descobriram os raios-x, aí quer dizer que a matéria, além dela se manifestar
como fisicamente, ela irradia. Aí surgiu um novo campo da física, a física de partícula, e piriri pororô. Mas na época do Kardec, eles não tinham esse conhecimento. Não. Mas matéria podia pegar, sentir, cheirar, bater na cabeça do outro. Era matéria. Aí por aí vai. Por exemplo, um exemplo disso é o neutrino. A física não sabe o que é o neutrino. O que é o neutrino? É o fio de nêutron. Eles não sabem nem a fonte. Eles não podem definir, com certeza, a fonte dos neutrinos que estão passando por nós aqui aos milhares, por exemplo, não é? Salvo isso, surgiu alguma pesquisa ultimamente e eu não estou atualizado. Mas vamos lá. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo, lá o fluido cósmico. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. De onde se originaram as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Comentário de Kardec. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. No caso aí são os daltônicos, certo? Me parece. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí tem uma nota 1 aqui, eu não vou ler essa nota 1. Deixa para vocês lermos depois. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos. Azoto é nitrogênio, tá? É uma denominação antiga. O carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião, falta, porém, somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém, não sois capaz de apreciá-la. Hoje já se pode, a física já tem conseguido fotografar determinados átomos. Então a forma já é vista de determinados átomos. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Então fizemos a leitura a granel
Alguém anotou alguma coisa para comentar sobre essas questões? Querem comentar alguma coisa sobre isso? Lembrar aí, Elana, aí, lembrar da sua aula de química, de física aí, ó. Você tem cara que gostava muito de química e de física? Tem alguma coisa a comentar? Pode abrir o som aí, não escutei nada que você falou. O Arthur tá colocando o som. Porque a gente tá com os dois, a gente tá com os dois equipamentos, não dá microfonia, por isso que o som é só no meu aqui. Se eu te contar uma coisa, você não acredita. O meu sonho era formar em química, minha paixão. E eu estudei, tentei várias vezes e não conseguia, sabe? Na Federal, era o único lugar que tinha química aqui em Belo Horizonte, era na Federal. Olha só. Aí eu comecei a pensar em farmácia, mas farmácia só tinha em Ouro Preto. E aí eu não podia sair daqui, que meu pai não deixava sair para estudar fora. E com isso eu acabei partindo para outra coisa, sabe? Passei em pedagogia, mas não quis fazer. E aí formei em relações públicas, né? Uma coisa que não tem nada a ver. Mas estou falando isso porque... Não, tem a ver, tem a ver com o que importa, que é o contato social, que é o que importa para a evolução, certo? Mas eu estou falando isso porque eu acho a química uma disciplina, assim, na época que eu estudava, maravilhosa, mas realmente ela é muito difícil. Eu assim, aprecio quem estuda, quem conhece a fundo, porque demanda muito estudo mesmo, né? Como o Edson falou aí, a gente pouco sabe, né? Tem muita coisa para desbravar, para conhecer, mas assim, é uma paixão que eu tenho. Infelizmente, não posso contribuir com muita coisa, porque realmente, assim, Não, mas nós também não, por isso que eu disse que eu ia fazer uma leitura chapada, porque o assunto é árido. O assunto é árido. Isso tinha que constar na codificação, tinha, para o prefeito até da ciência, definir matéria, espírito e tal. Mas, assim, eu penso, vou repetir, sem desprezar o assunto, que não tem muita. Nós não vamos ganhar muita coisa discutindo, esquadrinhando esse assunto, que é um assunto. Primeiro, que nenhum de nós aqui tem um conhecimento aprofundado de química e de física. A gente gosta eu particularmente, gosto de ler sobre física e química, mas o conhecimento que eu tenho é muito superficial comparado com quem estuda a fundo, física, por exemplo. Eu acho que... Não, mas Oi? O Luiz está falando. Pode falar, Luiz. O Arthur completa depois. Tá, desculpa. Não, eu acho que o que nós estamos conversando aqui vai muito além do que física humana, né? Que nós não conhecemos. A Irlanda gostava de química, mas não pôde... Pouco que nós estudamos, né, nas escolas, mas aqui eu acho que a abordagem que nós estamos tratando aqui, ela vai muito além disso, né? A tentar... É o que eu fico, às vezes, eu fico assim, quando eu começo a pensar, eu paro que vai me dando um nó na cabeça. Conectar essas coisas, né? O plano espiritual com a matéria, né? O que se vê com o que não se vê, né? Como que isso começou, né? Em que momento que isso ocorreu? Então, é uma relação muito mais complexa e provavelmente, talvez, né, se houver interesse de quem está aqui, quando desencarnar, talvez possa ter alguma resposta, algumas, né? Porque ainda estamos longe disso, mas vai ter um laboratório que possa trazer algumas respostas no âmbito espiritual, que aí você vai estar lá do outro lado, com condições de especular melhor. Por exemplo, o que você está dizendo aí sobre o laboratório, o mundo espiritual, se não me engano, nos livros eu não sei se é no livro Na Sombra e na Luz, do Vitor Hugo, através da Zilda Gama, ou se é nos dois livros do Camille Flammarion,
Narrações do Infinito e Urânia, em que os habitantes de um mundo superior, eles têm lá um equipamento que eles estudam os mundos de grandes distâncias como se estivesse perto pela determinadas aparelhagens. Certamente, no mundo espiritual, temos recursos para analisar, estudar os mundos da imensidão sem precisar de ir nesses mundos. Equipamentos que, digamos assim, telescópios superpotentes, vamos colocar dessa forma. Assim como microscópios extraordinários. Porque, por exemplo, vocês vão se recordar de André Luiz, que nas suas incursões aqui, nas suas narrativas, eles têm uma capacidade de visão de raio-x e microscópica do organismo daqueles que eles estão observando. Então, eles vão ver lá as células, corrente sanguínea e etc. Então, eles, com certeza, o espírito, aliás, até tirando agora todo e qualquer equipamento, à medida que o espírito vai evoluindo, seus sentidos de visão passam a não ter limitação nenhuma. Vocês acham que Jesus, um espírito como Jesus, tem limitação espaço-temporal de visão? Por exemplo, para atravessar a nossa galáxia, a luz leva cerca de 120 mil anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade da luz, 120 mil anos. Será que Jesus... Evidentemente que Jesus não leva 120 mil anos para atravessar a galáxia. Ou vocês acham que ele leva? Leva? É lógico que não. Porque o próprio André Luiz diz que o pensamento é muito mais rápido que a luz. Então é instantâneo. Do mesmo modo, Jesus, se quiser, por exemplo, vamos fazer aqui usar a imaginação. Estamos aí tendo notícias do movimento de transmigração dos espíritos. Vamos supor que tem um planeta para lá da galáxia de Andrômeda, numa outra galáxia muito, 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 muito distante. Será que Jesus tem limite de visão para analisar aquele planeta lá? Ou será que esses espíritos, por uma concentração mental, ele consegue estar lá e ver, certo? Então, nós podemos esse tipo de exemplo que está dizendo aí, Luiz, isso aí vai ser superado pela própria evolução. O espírito não vai depender de... Nós estamos usando um exemplo pragmático aqui. Nós ainda vamos depender, mas o espírito puro não depende. Diga lá, Edson. Nós estamos vendo um exemplo pragmático aqui. Eu estou vendo o quadro na casa do nosso amigo aí, Fernando, um quadro muito bonito atrás dele, com umas flores brancas e tudo, e eu não estou lá. Estou vendo a casa do Júlio, estou descrevendo lá uma televisão, lá atrás, uns livros, umas moldurazinhas lá atrás, e não estou lá. E nós temos uma tecnologia extremamente limitada. Imagina o que esse pessoal no plano espiritual não tem. Nós estamos agora reunidos mentalmente num lugar. Exato. Não existe. Não existe no plano físico, mas tá que nós estamos reunidos. Biblioteca lá Biblioteca das universidades no mundo espiritual que vai estudar. Os espíritos vão estudar o tempo de Jesus. Você acha que eles não vêem as imagens reais de Jesus e os da porta? Se nós já temos essa tecnologia aqui hoje, com pedra lascada e barro fofo, imagina o que um espírito da capacidade de Jesus não tem, gente. A gente não tem nem noção de falar o que eles têm. Não tem limitação espaço-temporal. Porque Jesus sabe, Jesus, obviamente, conhece o futuro, o passado de cada um de nós e o futuro também, amigos. Faz projeção para o futuro. Não é? Não foi o que ele falou? No futuro virá o Consolador que vai restabelecer todas as coisas? Né? Porque Jesus, quando olhava para nós naquele tempo, ele já... Esse caboclo tá jogando pedra na cruz agora aí, mas lá na frente ele vai ser um cristão de primeira linha. Entendeu? Então, é isso.
Alguém quer fazer? Pode falar, Elana. Uma ponderação assim, eu fico pensando, se nós tivéssemos um conhecimento assim mais aprofundado, nesse sentido de nos especializarmos mesmo, sabe? A que ponto a gente poderia utilizar isso mais favorável aí para manipulação de energia, para uma série de coisas assim, voltados para o nosso desenvolvimento espiritual, sabe? Mas eu acho que é por isso que as obras estão aí, né, Júlio? As obras, elas possuem esse caráter de ensinamento, né? É o caráter de você aprender aquilo que foi permitido a nós, foi deixado para nós como estudo, né? Porque a ignorância só acaba a partir do momento que começa o ensinamento, né? Que começa o estudo. E a obra básica, as obras básicas, ela tem esse caráter lúdico, ainda infantil, de esmiuçar as coisas, para que as pessoas possam entender realmente o que está sendo dito. Você imagina só na época de Cristo, se Cristo, como grande mestre que ele é, né, e sempre foi e sempre será, na época dele falasse para toda a população que estava ao redor dele sobre matéria, sobre fluido universal, ou sobre espírito, perispírito, alguma dessas coisas. As pessoas jamais entenderiam, as pessoas não tinham, inclusive, a estrutura educacional para compreenderem. As pessoas, elas aprenderam sobre Jesus pelo que Jesus aplicava de atividade e de ações. Jesus é o maior exemplo de todos, né? Então as pessoas viam em Jesus os seus exemplos, viam as maravilhas que Jesus praticava e assim aprendiam, né? E Jesus escolheu diante daquela dúzia de companheiros que estavam ao redor dele ali ele passou também parte dos seus ensinamentos, né? E a terceira revelação, que é o que nós temos aqui em mãos, né? Que é o Espiritismo como terceira revelação, é nessas obras que a gente começa a entender, a compreender de forma mais esmiuçada o que é o cristianismo baseado na doutrina espírita, né? Porque nós temos a capacidade de entender, nós temos capacidade de compreender, pela nossa evolução desde aquela época. Nós estávamos lá quando Cristo foi crucificado, éramos um daqueles lá que não tinha nenhum tipo de ensinamento, de cultura, de aprendizado, nem de nada, né? Mas o processo evolutivo, o processo de amadurecimento, de inteligência, né, de fases, fez com que a gente compreendesse e estivéssemos aqui hoje falando sobre o Livro dos Espíritos e sobre o Evangelho que a gente faz toda semana, entendeu? Sem dúvida. Mais alguém quer comentar, pessoal? Nós estamos já caminhando para o encerramento. Quem quiser comentar. Acho que o Fernando queria falar. Eu juro, vem à mente que é algo muito ligado à nossa doutrina, e eu acho que é essencial a gente pensar um pouquinho, pelo menos, a respeito da movimentação das mesas no início do espírito da codificação de Kardec, e também a manipulação do fluido que nos proporciona, ou nos proporcionou, e pode proporcionar a qualquer instante, as materializações dos espíritos no nosso meio, né? Utilizando de nossa energia, já que nós estamos falando de fluido, energia. Sim. E nós começou a trabalhar conosco lá um médium que ele tem essa faculdade Eu presenciei, não, né? Me relataram fenômenos que esse irmão nosso proporcionou e que se ele perseverar no trabalho e permanecer, nós poderemos ter. Os espíritos anunciaram ontem, vocês lembram que os espíritos anunciaram? Que nós vamos ter, os trabalhos vão avançar, mais ou menos isso. Eu até postei hoje no grupo as comunicações de ontem. Numa delas, a entidade disse que o ano que vem vai ter alguma mudança. Então, nós temos um médium lá que está começando, e ele só não voltou ainda,
porque ele viajou, mas que ele tem essa capacidade aí de efeito físico. Então vamos aguardar, porque nós... Eu não sei se o termo seria sobre locação, né? Aquele fato, por exemplo, de Antônio de Pádua, né? Se É transportar. chamado de bilocação, né? Que é o desdobramento com materialização. Eles chamam de bilocação, que é o desdobramento com materialização. Que Allan Kardec chama de bicorporeidade. Uhum. Bicorporeidade. Isso tudo envolve o fluido, né? É materialização do perispírito. Materialização. O Eurípides Bassanufo tinha essa capacidade. Santo Antônio de Pádua, Eurípides Bassanufo, tinham essa possibilidade, essa capacidade. São espíritos bastante evoluídos que tinham essa possibilidade. E o corpo físico, a genética do corpo físico permitia, porque a mediunidade ela depende da organização genética, ela se assenta na organização genética. Então, a genética que permite, a disposição genética que permite a expansão do perispírito, nos mais variados graus. O grau do Eurípides Bassanufo e do Santo Antônio de Pádua é no grau de um espírito avançado. Porque vamos imaginar uma humanidade como a nossa, atrasada, se todos tivéssemos essa possibilidade, o que nós não estaríamos fazendo no mundo. Então é por isso que a mediunidade ainda é limitada. Ela ainda não se tornou uma faculdade generalizada, e é como nós gostaríamos. Mas é por quê? Porque nós não estamos preparados ainda. Nós, quando eu digo nós, é a humanidade como um todo. Por quê? Irmãos nossos iriam utilizar essa faculdade com fins abjetos, ignóbeis e bélicos. Ou não iriam? Edson, isso leva. Edson. Isso por causa das nossas imperfeições, né? Os Estados Unidos e a Rússia, na década de 60, 70, eles tiveram pesquisas utilizando médiums, né? Para visão à distância, isso foi pesquisado, isso aí é estudado aí no mundo militar, aí isso é conhecido. Acho que já está até ultrapassado, mas aí isso é muito estudado. O Emílio Miranda escreveu um livro sobre isso, Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. Se não me engano, foi o Emílio Miranda que escreveu. Enfim, amigos, o tempo já esgotou. Alguém quer fazer algum comentário final? Acrescentar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar e semana que vem quando eu digo semana que vem, é na semana do estudo do Livro dos Espíritos, tá, amigos? Na alternância aí. Nós vamos entrar no espaço universal. Aí o assunto vai se tornar, já vai começar a se tornar menos árido. A partir daí, nós vamos entrar na formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra. Adão aqui vai dar muita conversa. Nós vamos poder falar um pouco aí de Gênesis de Moisés, ciclo de evolução, os grupamentos que vieram de outros orbes, e nós aí já estamos deduzindo com muito empenho que não vieram de Capela. Nós estamos aí buscando as origens, certo? Quem quer fazer a prece de encerramento? Quem foi que fez na semana passada? O Fernando. Então hoje é outro. O Luiz vai fazer a prece hoje. E eu tenho pedido aos amigos aqui para não... fazemos preces não decoradas, tá bom? Preces utilizando a capacidade de articular os próprios pensamentos, tá ok? Muito bem. Então vamos recolher nossos pensamentos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui no estudo,
pela oportunidade, num mundo tão conturbado, né? Muita violência, termos esses 60, 90 minutos de possibilidades de avaliarmos os ensinamentos, né, que a doutrina espírita nos trouxe, sobre os quais nós mergulhamos em busca do clareamento dos nossos pensamentos, das nossas convicções, buscando, através desse conhecimento, fortalecer a nossa vontade para que nós possamos, no nosso dia a dia, implementarmos aquilo que já está ao nosso alcance, mas que ainda temos grandes dificuldades. Buscamos sempre por aqui também renovar nossas forças para que possamos nos erguer sempre que for necessário. Agradecemos pelo ano que está simbolicamente chegando ao final. Desejamos ardentemente ao novo grupo que está assumindo o poder, que possa, poder não, é temporário, o comando, que possa ser iluminado, que possa se abrir para boas ideias, que nós consigamos ajudá-los através de bons pensamentos, que, de alguma maneira, o nosso orgulho, a nossa ambição sejam diminuídas e possamos ter uma representatividade maior para todo o país e para toda a humanidade. Nós agradecemos e pedimos, Senhor, a sua permissão para encerrarmos o nosso estudo, contando com a sua presença entre nós, rogando pelos amigos que não puderam comparecer e que tenhamos um ano bom, repleto de boas notícias, que os nossos trabalhos na fraternidade possam prosseguir e que cada um de nós seja capaz de participar deles, captando aquilo que lhe é necessário como espírito para o seu progresso. Agradecemos a Jesus, pedimos que a sua presença esteja sempre entre nós, que assim seja. Que assim seja. Que seja. Boa noite.